Vamos falar Vasco, vamos falar sobre uma pequena parte dos analistas e torcidas estão jogando logo o artilheiro do time para a merda. Paete é um dos maiores artilheiros não só do Vasco, como do Brasileirão da temporada. Será que os gols dele não serviram para nada? Será que a culpa é só o Aete? Tudo isso já, salve galera do Vasco, mais um papo editorial da hora do almoço. Antes de mais nada, peço que vocês curtem, compartilhem, comentem, espalhem para geral, porque aqui a galera tem moral, aqui todos têm vez bom. Há uma discussão até um certo ponto válida sobre a utilização ou não do Pablo Vaete em alguns determinados jogos. E há uma discussão grande sobre... Tem gente aí culpando o Fernando Diniz, culpando o Vaete pela derrota sobre o Juventude por 2-0. Pelo que antes do primeiro minuto, quem fez foi o Lucas Pinto, pelo infantil, diga disso. O segundo gol saiu nas costas do Lucas Freitas, indicado pela essa atual diretoria. Esquecem de falar. Aonde está a culpa do Vaete? Um time que teve 70% de posse de bola, mas foi totalmente improdutivo. A bola nem sequer chegou nele. Se deve cobrar nele, quando a bola chega nele, ele desperdiça as chances, como foi contra o Internacional, por exemplo. Aquela que ele tentou botar de cobertura, foi por cima do travessão. Se faz 2-0 ali, o jogo seria outro. Então, aí tudo bem. Mas sem a bola chegar nele. Engraçado que o Vaete saiu no início do segundo tempo e o time continuou sem mobilidade. Uma pressa fácil para o Juventude. A culpa continuou sendo do Vaete. O Fernando Diniz, ele tem... os times deles jogam com uma nota só, que canta ainda uma parte da imprensa que a gente tem uma memória afetiva, futebol ofensivo do Brasil, né? E a gente tem essa memória afetiva que meio que o Fernando Diniz tenta ressuscitar, posso dizer, esse futebol com essa, eu não diria plágio, mas uma inspiração do Barcelona, do Guardiola, do Guardiola, do Messi, até o Neymar jogou nesse Barcelona, né, de valorização de posse de bola, mas tinha hora que o Messi parecia que enchia o saco. De toques pro lado, sem chegar num lugar algum, que ele pegava a bola e saía driblando todo mundo. Mas a gente tem essa memória afetiva, e de uma certa maneira, principalmente no Fluminense, campeão da Libertadores, chegou a lembrar um pouquinho desse não chegou a lembrar totalmente, mas uma tentativa de se inspirar com futebol arte. Mas tem jogo que não pede esse tipo de estratégia. O jogo contra o Juventude, num campo mais próximo da torcida, com um gramado, né, como é o Alfredo Jaconi, meio achatado, não perde esse tipo de esquema. E o Juventude fez diferente do Santos. Santos foi subestimando o Vasco, inclusive, né? Eles acharam, inclusive, os youtubers
do Santos já cantavam vitória antes da bola rolar. Vejo milhões de canais para rir do Santos, cantavam vitória antes da bola rolar. Foram de peito aberto. E foi tudo que o Fernando Diniz, o Vasco, precisava. Que aí, nesses toques com aproximação, o Vasco criou. Aliás, o Vasco aproveitou quase todas as chances que teve contra o Santos. Foi uma lavagem de alma que nos últimos jogos, antes contra o Peixe, o Vasco criava, mas não aproveitava. Foi praticamente um pagamento com juros, esse jogo contra o Santos. E eu acho até que o Vaias faria gol no jogo contra o Santos. Então, não apenas um jogador que é o culpado, que é o responsabilizado, é todo um conjunto. E nisso eu acho injusto culpar o Vaias pela derrota contra o Juventude, culpar o Vaias por baixo índice de pontos que o Vasco tem atualmente. Mas o que vocês acham? Comentem, opinem. Aqui é Garante Moral, aqui todos os TVs. Até o boa noite, o resumo da sexta-feira do Vasco. Até mais.